Pessoal, boa noite a todos. TV Goiás ao vivo no nosso canal oficial no YouTube para a coletiva pós-jogo com o auxiliar técnico Hever. Como todos sabem, o Mancini hoje estava suspenso, então ele não pode conceder a entrevista coletiva pós-jogo. Vamos às perguntas. Boa noite, Hever. Caio Bonif, Rádio Bandeirantes. É lógico que, primeiramente, a sua avaliação do jogo, mas uma coisa que ficou marcada, né? O Goiás ele consegue sair na frente, depois faz o 2-1, fica na frente novamente, mas não consegue segurar esse resultado. Na sua perspectiva, por que o Goiás não conseguiu a vitória aqui hoje? Boa noite, Caio. Acredito que a partir do momento que a gente consegue sair à frente ao placar num clássico, a gente precisa controlar um pouco melhor as ações, até porque foi um clássico muito truncado, muito pegado. Na minha visão, a nossa equipe, mesmo com toda a dificuldade, foi superior, pouca coisa, mas foi superior ao nosso adversário. Acabamos não finalizando tanto devidamente a um jogo muito pegado, de muitas faltas. E a partir do momento que você consegue fazer o gol onde o jogo pode cair no seu domínio, se tratando de um clássico onde a equipe adversária tem que sair um pouco mais para buscar um empate, a gente não conseguiu controlar isso, tomamos o gol no final do primeiro tempo, dificultando um pouco. Conseguimos fazer novamente o 2-1 e por um detalhe onde é definido num simples ajuste, onde nós colocamos até o Antony para que pudesse elevar a altura da nossa equipe, sabendo que o nosso adversário teria duas maneiras, de repente, de agredir a nossa equipe, que seria com a bola parada e nos contra-ataques. Então, uma pequena desatenção ali na questão da organização da linha defensiva na bola parada e a gente acaba sendo castigado com gol. Então, a gente acabou falhando, né, nesse sentido, na questão da organização, a informação acabou não chegando, mas a gente dá essa autonomia também aos atletas para que possam ajustar dentro de campo, porque eles têm o feeling também disso, sabendo que ali nós teríamos 3 defensores para que pudesse anular essa bola parada da equipe adversária, sendo uma bola muito forte, e a gente acabou tendo essa pequena desatenção, onde acabou nos custando caro. Mas temos que valorizar também, até porque de 9 pontos a gente conquistou 7, então numa projeção muito boa do que a gente pensa na competição. Hever, boa noite. A gente percebe que o Goiás mudou, né? E começou bem o campeonato, são 2 vitórias e um empate, e está aí na final da Copa Verde. Enfim, não é lá uma grande competição, pelo menos para mim, mas é o que resta para o Goiás para chegar até a Copa do Brasil. Mas a gente percebe na saída ali um abatimento, pelo fato de não ter vindo essa derrota, essa vitória em cima do Vila Nova. Você acredita que esse fato morre aqui, e de agora para frente, por ter começado bem o campeonato, e está aí na final da Copa Verde, esse fato, ou é preciso também trabalhar o psicológico desses jogadores, né, trabalhar, sei lá, alguma coisa lá dentro do CT, para que esse empate no finalzinho não possa bater para a sequência? Vamos pela segunda pergunta, né, a questão do emocional. Claro que a partir do momento que você está vencendo o jogo e você toma um gol da maneira que foi, por uma desatenção no final do jogo, isso gera um desconforto, né? Você acaba assimilando de uma maneira de abatimento. Isso é natural, até porque estávamos muito próximo dessa vitória. Então, foi meio que uma ducha de água fria, né? Faltando ali 5, 6 minutos para terminar a partida, você sofre o gol e isso acaba desestabilizando. Mas nós também já fizemos isso, né? A gente estávamos perdendo o jogo e fizemos gols no final do jogo. Então, claro que é um mix de sensação, né? E ninguém vai sair feliz com um empate, digamos assim, desde que você esteja vencendo. Então, acredito sim que os jogadores vão sentir um pouco, mas a chave tem que ser virada, até porque eu discordo um pouco, né, da questão sua que tu colocou da Copa Verde, porque nos dá uma condição muito boa se chegar ao título. Então, assim, talvez para muitas pessoas aí fora não vale muito, mas se a gente não conquistar, vale como se fosse
o título da Copa do Brasil. Então, a gente também tem que valorizar, até porque é uma conquista. Se tem uma competição que você acaba entrando, você tem que valorizar e brigar. Então, a gente vai fazer isso na quarta-feira. Esperamos recuperar os jogadores que vêm vindo de uma sequência muito grande dos jogos, para que nós possamos ir a campo com o que nós temos de melhor em busca dessa conquista, onde vai nos dar essa possibilidade do ano que vem disputar a Copa do Brasil, que é um dos objetivos, assim como o acesso. Então, eu acredito que amanhã, nessa apresentação, o clima entre os jogadores vai estar melhor e que eles estejam 100% na quarta-feira em busca dessa conquista. O Hever, André da Band News, percebemos os jogadores grilados, né? Isso é bom porque sentiram, né, o resultado. E aí, pelo outro lado, claro, não vê a vitória, mas pelo outro lado, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. O Goiás mantendo esse aproveitamento a cada 3 rodadas, é aproveitamento de campeão da Série B do Brasileiro. Até que ponto, Hever, mesmo com não vindo hoje a vitória, mas o Goiás segue invicto no campeonato. O Goiás está reagindo na temporada. Até que ponto isso é positivo também para o dia a dia do Goiás? Olha, nós viemos de um jogo fora de casa, diante do Operário, onde a gente conquistou esses 3 pontos, que nos deu uma condição muito boa. Claro que você empatar num clássico da maneira que foi o clássico hoje, isso gera um certo descontentamento por parte dos atletas, porque você está em um clássico à frente por 2 vezes e não conseguir assegurar a vitória, isso gera uma frustração. Até porque a importância desse jogo para a gente, ter uma sequência de vitórias, largar bem, em 3 jogos, você somar os 9 pontos, que seria o nosso maior objetivo. Mas sabemos que do outro lado também tem uma equipe bem estruturada pelo seu treinador, jogadores também que querem dar o seu melhor em busca desses pontos, e hoje a gente fica com esse sentimento, essa sensação de que poderia ser melhor. E por outro lado, como você disse, é importante que o jogador sinta isso, porque isso é o que move o atleta. O atleta que não tem esse brio por não querer vencer todos os jogos, eu acho que ele vai estar na profissão errada. Então, de uma maneira ou de outra, isso potencializa positivamente o atleta. Então, por mais difícil que é estar aqui tentando dar explicação em um jogo truncado, que você saiu à frente por 2 vezes e acabou empatando, gera uma frustração em nós também ali do lado de fora, porque da maneira que o jogo estava tão equilibrado, que na minha visão a gente tinha uma margem mínima de vantagem ao nosso rival, você empata, gera sim essa frustração de que poderia ter sido melhor. Né? E volto a dizer, o jogo passado, né, fora de casa, a gente conseguiu um resultado talvez dessa maneira que nós sofremos o empate hoje. Então é ligar essa chave, estar atento, porque a qualquer momento, principalmente no clássico, que é definido por detalhes, você acaba tropeçando, né? E a gente sabe o quão importante é, lá no final do campeonato, esses pontos que a gente acaba deixando para trás. Então, temos que estar atentos para que isso não aconteça, que sirva de exemplo nessa virada de chave, para que não viemos errar como a gente errou hoje, nos 2 lances dos gols do nosso adversário. Boa noite, Hever. Aqui. Boa noite. Você está falando sobre o jogo, mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Eu queria te perguntar como é que o Hever se sentiu como treinador nessa primeira oportunidade, né? Você está com o Mancini desde agosto do ano passado, se não me falha a memória. Queria saber como é que o Hever se sentiu como treinador ali, sendo a voz oficial na beira do gramado. Se é algo que você gostou, se é algo que você pensa também planejando o seu futuro. Na verdade, é um mix de sensações, né? Onde, como atleta, talvez tinha uma certa liderança enquanto eu atuava, talvez pontualmente muito mais fácil das correções dentro de campo, porque você acaba tendo domínio no seu setor. Hoje gerou uma certa ansiedade, até porque é a primeira vez, né? Parece que eu estava me sentindo quando eu iniciei o futebol, aquele frio na barriga, e hoje você ter essa responsabilidade de dar os indicativos, claro que através do nosso comandante, que também
nós sentimos a falta dele ali, porque a figura dele representa muito, né? Então, eu fiquei feliz, é algo que eu trabalhei para isso também, claro que tudo no seu tempo, mas para mim foi de muita importância. Claro que eu não imaginava que seria num clássico, tamanho que foi hoje, mas eu gostei, me senti bem. Claro que ainda tem muita coisa para evoluir, para crescer, mas é algo que eu almejo, sim, ao longo da minha carreira. Então, fico frustrado pelo fato de não ter conquistado a vitória, principalmente num clássico que, para mim, para a minha carreira, seria de muita importância, mas também valorizo, porque foi algo espetacular para mim, porque eu não imaginava que seria dessa maneira. E fui presenteado com isso. Claro que eu queria vitória, infelizmente não veio, mas agora é dar sequência na competição. Na quarta-feira temos esse jogo, essa final, e quem sabe na quarta-feira eu não consigo alcançar o meu primeiro título nessa nova função. Oi, Hever. Boa noite, Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Em vários momentos nós sentimos ali o Goiás pegando, chegando junto, mas no final deixa a vitória escapar. O sentimento é justamente esse, assim, de que poderia ter sido muito melhor, de que vocês estariam aqui nesse momento comemorando. O sentimento é de frustração? Olha, se eu falar que não tenha frustração, eu vou estar sendo mentiroso. É claro que gera, principalmente pelo fato de você estar à frente ao placar de um jogo tão truncado como foi. Clássico é dessa maneira. Então, se você acaba desligando que seja o mínimo ali da sua atenção, pode custar caro. E hoje, para a gente, custou caro. Talvez, se toda a situação, do jeito que aconteceu, o gol de empate, se tivesse mais algum tempo, poderia ter sido pior ainda essa questão de frustração, mesmo com um homem a mais. Mas nós sabemos que os nossos atletas fizeram o seu melhor, até porque, de forma diferente de outros clássicos disputados. E isso demonstra o que foi de fora do campo, que gerou no estádio. Então, os atletas sentem também essa questão de não ter vencido hoje por tudo da maneira que estava proporcionando o jogo para a gente. A gente acabou deixando escapar 2 pontos. Então, agora é tentar analisar de cabeça fria o que pode se melhorar, né? A gente sabia que o maior dano que o nosso adversário poderia nos trazer seria na transição e na bola parada. E hoje, infelizmente, a gente acabou contribuindo para que o nosso adversário fizesse esses danos em nós, e nós deixamos acabar escapando esses 2 pontos que, né, na minha visão, estaríamos talvez com um sentimento muito melhor. Mas também é valorizar, porque mesmo com a vitória, a gente sabe que tem coisas para corrigir. Então, a gente vai sentar, analisar, ver o que pode melhorar para que não aconteça mais esse tipo de erro. Boa noite, Hever. Meu Boa nome noite. é Fagundes, sou da Sal TV de Uberlândia. A gente tem visto a evolução do Goiás nesses dias, né? Apesar que é um empate, início de campeonato, muito ajuste, muito detalhe, mas a gente vê o equilíbrio do futebol dentro do estádio de Goiás também é muito bom. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui mais específica no seguinte: nós vivemos hoje uma evolução no futebol, tanto na questão do comportamento, do agrupamento, da unidade, da paz, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, dentro você que é um cara experiente, dentro de toda a estrutura que você já passou, como que você vê uma postura de um time igual ao Goiás, que se preocupa a restringir, tipo, às vezes o torcedor ou a diretoria do outro time, do outro clube, ao tempo de, às vezes, gastar essa energia focada no jogo e gasta essa energia para se estressar à toa e não permitir, às vezes, o avanço do trabalho até de outros, né, como a equipe do Vila, que sempre vem, é um detalhe, é uma água, é um problema, é uma briga, é um portão que não pode passar. Eu queria que você também transferisse isso, essa pergunta, essa evolução, para quem, né, é de cabeça e coordena isso, para que possa haver uma mudança nesse sentido. Não somente para o Vila, mas que seja para qualquer outro time. Eu te agradeço pela atenção. Na verdade, eu acho que isso faz parte do clássico, né? Claro que o atleta, a comissão técnica não está
preocupado com isso, e sim dentro das 4 linhas. Então, isso não é o Hever com experiência, não é o Wagner Mancini que vai vir aqui falar essas questões. A gente está preocupado com o que pode acontecer dentro de campo. Eu acho que isso que é o que nos move. Agora, o entorno do campo, em relação à torcida, diretoria, isso não cabe a nós nos preocuparmos, até porque a gente tem que gastar tempo estudando o adversário, não essas possibilidades. Então, faz parte, eu acho que é um incremento do clássico. Então, a gente vê situações, mas a comissão técnica não tem muito o que definir sobre isso. A gente tem que estar preocupado com o que pode acontecer dentro das 4 linhas. Hever, só para fechar, com relação ao sistema defensivo do Goiás, no ano passado foram 7 jogos seguidos sem ter a defesa vazada. Os 2 primeiros jogos com o Mancini, com você agora, 2 jogos sem ter a defesa vazada, só que nos últimos 2 jogos foram 3 gols em 2 jogos. Vocês ligam algum sinal de alerta com relação ao sistema defensivo ou, na sua visão, foram falhas pontuais nesses jogos? Olha, eu acredito que o gol vai acontecer através de falhas, né? Talvez se nós tivéssemos tido um pouco mais de atenção, poderíamos estar aqui não falando sobre isso. Claro que quando você toma gol, para mim principalmente, por ter um pouco mais de conhecimento nesse setor, acredito sim que pode ser algo preocupante, mas também não é tão preocupante assim, né? Claro que eu prefiro ganhar o jogo sem tomar gol, mas às vezes vai acabar acontecendo. Desde a nossa primeira passagem aqui, acredito que o último jogo que aconteceu de sofrer mais de um gol foi contra o América, que teve o empate. Então a gente está falando aí praticamente de 10 jogos atrás. Mas é tentar procurar corrigir esses erros pontuais, principalmente em bola parada, que acaba definindo. O adversário tem uma bola parada muito agressiva e hoje acabou nos ferindo, assim como nós ferimos eles também, né? Então, o futebol, para sair o gol, tem que ter o erro. Então, quanto mais a gente trabalhar, mais conversar, ajustar, a gente vai estar corrigindo esses erros e mais próximo da vitória. Valeu, galera. Obrigado aos colegas que participaram direto aqui da sala de imprensa Edson Rodrigues, no estádio Alê Pinheiro, na Serrinha. Obrigado, Hever. Um abraço a todos e tudo de bom. Fim da entrevista coletiva. A TV Goiás encerra neste momento aqui no nosso canal no YouTube.